O mundo é um palco e todos os homens e mulheres são atores e atrizes. E no decorrer da vida tem suas entradas e suas saídas e atuam em vários papéis. Palco é um lugar de destaque. Algum lugar onde um foco é estabelecido. Uma luz é acesa. Um acordo é feito de que nesse lugar alguma coisa importante vai acontecer. No palco, alguma coisa sempre será dita. Mesmo se o palco permanecer vazio e em silêncio, alguma coisa está sendo dita. O palco, ele produz fascínio e terror. Nas minhas andanças como educadora teatral, eu já vi pessoas dos mais diversos tipos procurarem aulas de teatro para conhecer o palco. Algumas procuram pelo amor, porque elas querem muito estar em cima do palco, elas querem muito ser vistas. E outras procuram pela dor, porque o palco produz tamanho medo, tamanho terror, que elas vão justamente atrás dele para poder se desafiar, vencer esse medo. Mas afinal, o que é um palco? O que é o palco? Meu nome é Caroline Húngaro, eu sou educadora teatral na Tuará Escola de Teatro e atriz pelo Núcleo de Teatro em Jundiaí. Essa videoaula é para trazer o que é a história do teatro através dos palcos, mas não dos palcos do mundo inteiro, dos palcos que estão ao meu redor, aqui na cidade de Jundiaí, dos palcos que estão ao nosso redor, de todos que vivemos nessa cidade. Eu sempre tive vontade de explorar os palcos que existem na cidade de Jundiaí. E com essa videoaula, a gente vai ter a oportunidade de dar luz a alguns palcos que estavam escondidos, pelo menos do meu ponto de vista. E quem sabe, dando luz a esses palcos, a gente descobre que Jundiaí tem mais possibilidades do que já tem. A etimologia da palavra palco, no italiano, palco é tablado. E no lombardo também existe o palco com K, que é trava ou viga. Então, na verdade, a gente tem uma junção dessas duas ideias. É um tablado sustentado por vigas. Claro que essa foi a origem da palavra. E hoje em dia a gente tem vários... O palco é muito mais do que apenas um tablado, onde a gente sobe nele. O palco, ele pode ser representado por lugares muito complexos e por lugares muito simples também. Podemos dizer que a estrutura de palco foi surgindo de diferentes maneiras em diferentes culturas humanas. Há registros de que a ópera chinesa, ela surgiu há mais de 4.000 anos. E certamente naquela época eles utilizavam algum tipo de palco. Isso acontecia em algum lugar. Mas aqui no Brasil, como a gente tem uma cultura mais ocidental, a gente sempre lembra da Grécia como o início de tudo. A palavra teatro vem do grego, theatron, que significa lugar de onde se vê. Mas pensando que no teatro tem o palco e tem a plateia, quem é que vê quem? Essa é a grande emoção do teatro, porque no teatro a plateia vê quem está no palco. Mas quem está no palco, ao mesmo tempo, vê quem está na plateia. Então o teatro ele se caracteriza por uma troca real entre plateia e palco. Isso é simultâneo, é instantâneo. Não tem como acontecer depois. Afinal, nós seres humanos queremos ver e ser vistos. Então talvez o palco mais primitivo que exista seja a arena. Porque para montar uma arena, basta a gente fazer uma roda e o centro da roda é um vazio. Se alguém entrar nessa roda e começar a falar com quem está em volta, pronto, o palco se formou. A gente já tem o palco e a plateia. Ver e ser visto. Quem fala e quem escuta.
Se a gente pensar na humanidade pré-histórica, por exemplo, certamente eles tinham também essa relação de palco-plateia. Porque em algum momento a humanidade começou a sentar em roda e contar histórias. Em algum momento alguém acendeu uma fogueira e fez algum ritual. Então o palco já existia. E se a gente pensar hoje em dia que essa forma permanece, as aldeias indígenas brasileiras, geralmente elas são feitas em formato circular. Toda a comunidade se organiza em volta de uma grande arena central. E essa arena central é usada para rituais, para conversas, para reuniões. Então o palco se forma ao redor dessa arena. Ou seja, as arenas são espaços em que a plateia se acomoda ao redor de todo o palco. Geralmente, a gente conhece as arenas redondas, que são as arenas que têm esse formato. Então, aqui no centro é o palco, onde acontece, e ao redor fica a plateia. Mas, se as arenas são espaços em que a plateia se acomoda ao redor do palco, elas não precisam necessariamente ser redondas. Elas podem ser quadradas, podem ser triangulares. Você pode, de repente, querer inventar uma arena hexagonal. Então, a única característica que a arena tem que ter é que a plateia tem que ocupar todos os lados do seu palco. Se a plateia deixar de ocupar um dos lados, já deixa de ser arena, já vira uma semi-arena. Daí na semi-arena, tem muita coisa que acontece na semi-arena. Na verdade, ela é o princípio do palco que a gente conhece atualmente. Porque os anfiteatros gregos são semi-arenas. E se você quiser também, você pode até fazer uma arena invertida. Na arena invertida é assim. O público fica no centro da arena. Toda a encenação, o palco ele é ao redor do centro. Eu já fiz uma peça em arena invertida. É muito interessante, porque cada espectador vê uma peça completamente diferente. Eles só escutam tudo, mas cada um vê só um pedacinho. Aqui em Jundiaí eu conheço duas arenas. Uma fica no Jardim Botânico e a outra fica no Parque Mundo das Crianças, a Arena Capivara. E para começar a falar dos anfiteatros, eu quero citar um trecho de um livro que eu gosto muito. É um livro do Michael Ende, ou Michael Ende. Ele se chama Momo e o Senhor do Tempo. Há muito, muito tempo, quando os homens ainda falavam línguas muito diferentes das nossas, nos países quentes já existiam cidades grandes e magníficas. E nessas cidades havia, sobretudo, grandes teatros. Pareciam os circos de hoje, só que eram feitos de blocos de pedra. As fileiras de assentos para o público eram construídas uma acima da outra, como degraus de uma escada, formando uma espécie de imenso funil. Vistas de cima, algumas dessas construções eram circulares. Outras eram mais ovais. E outras ainda tinham a forma de um amplo semicírculo. Eram chamadas de anfiteatros. Alguns eram grandes como estádios de futebol. Outros eram menores, só podendo conter algumas centenas de espectadores. Alguns eram luxuosos, ornamentados com estátuas e colunatas. Outros eram simples e modernos. Esses anfiteatros não tinham teto e tudo se passava ao ar livre. Por isso, nos de luxo eram estendidas tapeçarias bordadas em ouro, de modo a proteger o público contra o calor do sol ou as repentinas tempestades. Nos modestos, esteiras de palha ou vime tinham a mesma serventia. Em suma, cada um correspondia às possibilidades dos habitantes do lugar. Mas todos queriam ter um teatro, pois eram ouvintes e espectadores apaixonados.
Acompanhando os acontecimentos emocionantes ou cômicos representados no palco, as pessoas tinham a impressão de que, misteriosamente, aquela vida fictícia era mais real do que sua própria vida cotidiana e adoravam mergulhar nessa outra realidade. O primeiro anfiteatro grego ele foi construído no ano 550 a.C. Os gregos eles aproveitavam terrenos em declive, o que facilitava a construção da plateia, e o palco ele se localizava na parte mais baixa. Eles estudavam a acústica do lugar. O lugar tinha que ser um lugar silencioso, pensando que não existia nenhum tipo de sonorização, sonorização elétrica, né, o que a gente tem hoje, e eles construíam de forma que a acústica tornasse possível o que os atores falavam no palco para aquela plateia gigantesca, porque eram plateias de 3.000, né? Cerca de 3.000 pessoas. Aqui em Jundiaí eu conheço 2 anfiteatros. Tem o Anfiteatro Liliana Venchiarutti, que fica na Escola Técnica Vasco Antônio Venchiarutti. E também tem o Anfiteatro da Universidade União Anchieta. Eles não são anfiteatros ao ar livre como eram os gregos, mas eles têm uma estrutura muito parecida, né? De uma semi-arena e um palco que ele é circular em volta dessa semi-arena. E também tinha, aqui em Jundiaí, um palco de semi-arena que é pequeno e aconchegante, que é a Sala Glória Rocha. Eu torço para que em breve ele volte ativa. E as semi-arenas mais conhecidas são as semi-arenas dos palcos de circo. Claro que eles têm, é um palco que tem um nome muito especial, Picadeiro. Aqui em Jundiaí, geralmente os circos se instalam ali na Avenida Frederico Ozanam, e eu também conheço alguns circos que ficam na Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini. Você já foi no circo? Já reparou que ele é uma semi-arena? Passando o tempo, lá na Idade Média, a gente tinha apresentações que eram feitas dentro das igrejas. Então, as pessoas aproveitavam a acústica das igrejas para fazer apresentações lá dentro. Claro que as apresentações tinham cunho religioso, né? Não era qualquer coisa que era apresentado dentro das igrejas, mas elas aconteciam ali. Então as igrejas também eram palcos. Quer dizer, né? Elas sempre foram. Afinal de contas, o padre sobe no púlpito, né? E o púlpito é um palco. E todos os fiéis são a plateia. Mas hoje aqui em Jundiaí, a gente tem várias apresentações que não necessariamente são de cunho religioso e que acontecem dentro das igrejas. Acontece aqui o Festival de Corais, que se apresenta na Igreja da Catedral. Já ouvi que eles já se apresentaram também na Igreja da Vilarens. E na região da Serra do Japi, no bairro da Santa Clara, tem a Igrejinha da Santa Clara. Essa igreja, ela tem recebido apresentações muito especiais, tanto dentro dela, quanto fora dela também, num trabalho de projeções. Ainda na Idade Média, também surgiram os palcos itinerantes, que eram palcos que eram construídos em cima de carroças. Em cima desses palcos surgiu a Commedia dell'arte, que é uma comédia italiana. E aqui no Brasil, também, séculos depois, no início do século XX, foram criadas companhias de teatro mambembes, que não deixavam de ser companhias itinerantes que iam passando de cidade em cidade, levando toda a parafernália de palco e os atores e apresentando onde estivesse disponível. Pensando também na Idade Média e nesses palcos itinerantes, aqui em Jundiaí a gente tem a montagem de vários palcos itinerantes. No Parque da Uva, a cada novo festival se monta um palco. Na praça também, na Praça da Matriz, sempre é montado um palco. Então, esses palcos a gente pode remeter à Idade Média pensando que eles são montados e desmontados. Onde o show tiver que acontecer, esse palco aparece. Tem até ônibus-palco, caminhão-palco. Lá na época do Renascimento, os ingleses inventaram o palco elisabetano. O palco elisabetano, ele parece um pouco o palco que a gente tem hoje, só que ele é diferente. Então, ele lembra um pouco o anfiteatro grego, porque ele tem a parte do fundo,
E ao mesmo tempo ele lembra uma semi-arena, porque uma parte do palco elisabetano invade a plateia. A plateia no palco elisabetano, ela fica nessa área aqui. Então, ela ocupa a lateral do palco e a frente. E também tem a área dos camarotes e frisas, que a gente chama hoje, que ela é um semicírculo. Então, nessa área do semicírculo, também fica a plateia. Esse palco elisabetano, ele não é inteiro coberto ainda. Então ele tem as características do teatro grego, aberto, mas ele já está começando a ser um palco mais moderno. Essa região aqui do palco, ela é coberta até essa área aqui. Onde fica essa plateia aqui é descoberta, ou seja, se chover quem está aqui se molha. E essa parte, que era uma parte mais nobre da plateia, também é coberta. Esse é o palco da época de William Shakespeare. Quando ele criou as peças dele, era nesse tipo de palco que ele apresentava. Agora, os italianos, um pouco mais para frente, eles desenvolveram ainda no Renascimento outro tipo de palco, mais moderno. Um palco que era todo coberto. Um palco que precisava de uma iluminação, que geralmente era feita por tochas ou velas. Um palco que ele exigia uma indumentária maior para os espetáculos. O palco italiano, ele é exatamente o que a gente conhece hoje. Ele é um palco que ele tem a área de cena. Geralmente, ele é uma caixa preta quadrada. O fundo da cena, ele é coberto por cortinas. A lateral da cena, ele também tem cortinas que formam as coxias. E aqui na frente, geralmente ele tem um proscênio, que é uma cena que fica antes da cortina que se fecha aqui na frente. A plateia no palco italiano, ela não fica ao redor de todo o palco. Ela ocupa só a frente da plateia. Então a plateia ela se distribui sempre olhando para o palco de frente. Essa plateia ela pode ter vários formatos, né? Ela pode ser uma plateia que ela é reta, retangular, se a gente for pensar. Ela pode ser uma plateia em formato de ferradura, em que tem a plateia aqui, também tem a plateia aqui, em volta, com as frisas e camarotes, ó, como lembra o elisabetano. Essa plateia em formato de ferradura a gente conhece bem aqui em Jundiaí. É o nosso Teatro Politeama, né? O palco lá na frente e a plateia olhando de frente, mas ao mesmo tempo ela se abraça, né? A própria plateia consegue se ver. Então, esse é o palco italiano. O palco italiano é o palco mais comum que a gente tem hoje em dia. Ele está em diversas salas de espetáculo. Ele também é a base para a construção de auditórios. Os próprios palcos itinerantes têm como base a estrutura do palco italiano. Então, o palco italiano, a gente tem que pensar ele como uma estrutura um pouco mais complexa do que os outros teatros que existiam. Ele é uma estrutura que ele possui urdimentos, que é toda a parte de cortinas, tem a parte das varas que carregam cenários, tem toda a parte de iluminação, sonorização, a caixa preta que cria o blackout, que é a escuridão completa do palco. Então, tudo isso são ferramentas que surgiram com o palco italiano. Eu já falei para vocês do Teatro Politeama, que tem a plateia de ferradura, mas aqui em Jundiaí a gente também tem o palco do Sesc Jundiaí. Ele também é uma estrutura italiana, né? A plateia dele é mais frontal e também mais retangular, mas ele tem toda a estrutura do palco italiano, toda a indumentária, os urdimentos. Aqui em Jundiaí, a gente tem também vários outros teatros mais simples, que se inspiram no italiano,
mas que ainda não tem toda essa complexidade de estrutura com qual ele foi criado, né? O italiano foi criado. São palcos mais simples, como por exemplo o do Ballet Teatro Oficina, que é um palco pequeno, mas também tem o formato italiano. Tem o da Companhia Fênix, tem também o teatro da Sala Jundiaí no Espaço Expressa, tem também o Teatro Wagner Nakarato, na Escola Divina Providência. E certamente tem muitos outros desses palcos italianos simplificados em associações, em clubes, em escolas. Pode ser que tenham aí pertinho de você. As apresentações cênicas, elas são manifestações criativas. E sabendo que a criatividade não tem limite, hoje em dia, o palco é qualquer lugar onde a cena acontece. Então, a cena ela não precisa acontecer necessariamente dentro de um prédio teatral. A cena ela pode acontecer na rua. Alguém pode simplesmente levar um caixote para algum lugar, subir em cima e começar a fazer uma cena. Então, aqui a gente chega ao conceito de teatro de rua. O teatro de rua ele é uma apresentação que pode acontecer em qualquer lugar que não seja um espaço coberto. Então, o teatro de rua ele pode ser delimitado por uma lona no chão, por um tapete no chão, se a gente lembrar do teatro africano. Pode ser uma corda que você passa para delimitar esse espaço, ou pode ser simplesmente uma convenção que você tem com o público. Alguma coisa que você fala, você só pode até aí. A partir daqui, o palco é meu. A gente tem também os espaços multiuso. Então, o que são esses espaços multiuso? São salas amplas em que você pode escolher onde é que a plateia vai ficar, onde é que vai ser o palco. Você pode escolher se vai ter iluminação ou não, se vai ter sonorização ou não. É mais ou menos como um teatro de rua, só que num espaço coberto. Aqui na Atuará, onde a gente está gravando nesse instante, é um espaço multiuso. Então, hoje eu montei o fundo do palco com as cortinas, eu montei as coxias, tem uma estrutura de luz e a minha plateia está aí onde vocês estão. Mas eu também podia ter decidido fazer uma arena, eu podia ter decidido fazer uma semi-arena, eu podia ter decidido fazer até um palco elisabetano, em que eu entro no meio da plateia. Podia ser. Então, o espaço multiuso, ele se torna o que a criatividade de quem vai se apresentar quiser. E aqui em Jundiaí, além da Atuará, dessa sala multiuso da Atuará, também tem o Ateliê Casarão, que pode ser visto como um espaço multiuso. Também tem outras salas dentro do Espaço Expressa, que não é a Sala Jundiaí. Então, nessas salas também é possível apresentar espetáculos e criar palcos, do jeito que você quiser. Com o surgimento da performance, meados do século XX, surgiu um novo tipo de palco, que é o site specific ou sítio específico. Então, nele, você não precisa mais construir o cenário todo no palco. Se você quer contar uma história em determinado lugar, ao invés de construí-lo, você vai até esse lugar. Então, as histórias, as apresentações cênicas teatrais, elas começaram a acontecer fora do ambiente teatral e começaram a tomar conta de igrejas, presídios, casas, escolas. Se você quer uma escadaria na sua cena, você não precisa construir ela no palco. Vai para um lugar que tem uma escadaria e faz a sua cena lá. Então, o site específico ele trouxe a possibilidade de, ao invés de você construir algo que você quer muito mostrar para o seu público, você leva ele para um lugar. E o interessante do site específico é que esse lugar, ele é tão importante que você vai levar em consideração a estrutura do espaço, os sons que esse espaço tem, você vai levar em conta a história desse lugar. E tudo isso vai também permear a obra que você cria nele. Aqui em Jundiaí a gente já teve várias obras de site específico. Algumas que eu consigo citar
foi A Grande Viagem de Merlin e Os Miseráveis, da Companhia Canto Vivo, que aconteceram dentro do Teatro Politeama em ruínas, antes dele ser reformado em 1996. A gente também teve uma outra apresentação de Site Specific muito interessante, que foi o espetáculo Entre Partidas do Teatro do Concreto. Eles começavam no Terminal Central, o público entrava num ônibus, o ônibus ia até a Praça do Chafariz, lá acontecia outra cena, depois o público caminhava para o Ateliê Casarão e o espetáculo terminava ali. E todos esses lugares conversavam com a cena. E também tem, muito interessante, uma obra do Mário Rebouças, Pelos Cantos da Cidade, que a gente vai ver um trechinho. Tudo isso que eu contei para vocês nessa videoaula é para a gente poder ampliar o nosso olhar para os palcos da cidade. Então, o meu convite é para vocês andarem por aí inspirados, né, com essas informações do palco de arena, do anfiteatro, do palco italiano, palco elisabetano. Vocês começarem a olhar para a cidade com essa intenção de descobrir novos palcos em novos lugares. E quem sabe, descobrindo novos palcos, a gente também não cria uma cultura de valorizar mais as artes cênicas e cada vez mais a gente deixa a nossa cidade cultural e artística.